Boa noite a todos. Para os amigos que nos acompanham da TV, pedimos uma vez mais desculpas por não ter ido ao ar ao vivo às segundas-feiras, por conta da internet. Gravamos e no dia seguinte subimos aqui no canal. Então nós pedimos desculpas por mais um dia não podermos estar ao vivo, juntos, com o chat, com a participação de todos os amigos que habitualmente têm acompanhado o nosso estudo. Estamos iniciando hoje o capítulo 11, os compromissos abraçados. Vamos ver a sua primeira parte hoje e a segunda parte na semana que virá. Para iniciarmos o nosso encontro, nós vamos convidar o Alexandre para colocar a imagem de Jesus na tela, deixar a luz azul no ambiente. Vamos entrando no clima espiritual da equipe do nosso Dr. Adroaldo Modesto Gil, agradecendo pela oportunidade de mais um dia, ao término do dia, encontrarmos-nos na casa para o estudo, para o aprendizado. E para a prece, convidamos a nossa irmã Rita. Mestre amado Jesus, muito obrigado por mais uma vez estar nessa casa de bênção. Obrigado pelo dia que tivemos, obrigado pelo nosso corpo, pela nossa saúde, pela nossa família e por poder participar desse estudo, desse livro abençoado. Estejais conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, contextualizando o nosso capítulo de hoje, os últimos capítulos foi aquela visita de Jerônimo, Abelardo e Túlio, na primeira casa espírita que eles visitaram, numa grande cidade brasileira, cujo dirigente era Odilon, no plano espiritual. Foi dirigente espírita, fundador daquela casa e convidado por Batuíra e pelo Chico a dirigir o centro quando ele desencarnou. E agora nós vamos ver uma segunda casa que eles têm a oportunidade de visitar, lembrando que eles estão cumprindo aquele pedido do Dr. Bezerra, como já vimos há algum tempo atrás. Então, capítulo 11, os compromissos abraçados, diz Jerônimo Mendonça. Nossa visita àquela oficina de trabalho no bem trouxe um ânimo renovado. A pequena comitiva composta por mim, Abelardo e Túlio. Sabíamos, no entanto, que outros compromissos aguardavam nossa presença na crosta. Saímos daquela metrópole e nos dirigimos para o interior do Brasil, chegando a uma pequena cidade. Lá nosso destino era um lar espírita, formado por um pequeno grupo de encarnados, cujo trabalho era muito sério. Então, aqui, seguindo o traço que eles haviam premeditado, estudado no mundo espiritual, agora eles foram para o interior do Brasil, para o centro do Brasil. Foram para uma cidade pequena e um grupo espírita também pequeno, modesto, simples, singelo, mas que desempenhavam ali um relevante trabalho. Recordemos sempre que, do ponto de vista espiritual, nós não podemos mensurar uma casa espírita no nível espiritual, se ela é grande ou não, pelo plano físico. Há muitas casas grandes fisicamente que no plano espiritual não desenvolvem um trabalho relevante. E há casas extremamente pequenas, quase que imperceptíveis aos nossos olhos, que têm trabalhos extraordinários. Ainda ontem, lembro-me de parte da mensagem de Jerônimo Mendonça, no início do nosso trabalho mediúnico, falando acerca de uma casa espírita, muito vinculado ainda a uma mata preservada que há no Brasil, extremamente pequena no ambiente físico,
mas com uma projeção imensa no plano espiritual. E lá dizia que o salão deles era no meio da natureza, e que vinham espíritos de outras esferas, e que o público presente não era frequentador comum, espiritual, igual vem às quartas e aos domingos. Naquela assembleia, no meio da natureza, onde na parte em que eles estavam, não sofrera com a questão da escravidão, porque a escravidão foi uma mancha extremamente escura que nós tivemos no Brasil, de muito sofrimento, de muita perseguição, de muitas dores, e aquela região não havia fazendas com os escravos. Então era uma parte virgem nesse aspecto espiritual de derramamento de sangue ou de perseguição aos índios ou aos negros, aos escravos provenientes da costa africana. Então nós percebemos que ali reuniam entidades que vinham, lideranças de igrejas católicas, evangélicas, espíritas, protestantes, de toda a linha, ali estavam para ouvir os conselhos dos mentores espirituais. E eu me lembro que uma parte da comunicação dele que me impressionou extremamente é que era um grupo composto por 4 espíritos femininos. E enquanto a líder deles falava para aquele grupo de líderes, de entidades, eram pessoas apenas desencarnadas, mas que desenvolviam liderança junto aos seus grupos de encarnados. E ali falava que dessas 4 mulheres que estavam, a líder delas pediu para uma delas intuir o amigo espiritual que estaria responsável por comentar o evangelho no plano físico, para uma assembleia que não passava de 12 pessoas, 12 a 15 pessoas. Olha que interessante. Então, às vezes, nós olhamos um centro, vemos uma multidão lá dentro, uma multidão de encarnados, mas não tem amor, não tem afeto, não tem companheirismo, um não doa pelo outro, e às vezes nós vemos um centro como este, com 12 pessoas, 15 pessoas, que era o que compunha, extremamente rústico, tudo que estava envolto, e ali iam entidades de dimensões superiores. Olha que aspecto interessante a mensagem que Jerônimo nos trouxe ontem. Voltando agora para o capítulo 11. Tive a oportunidade de conhecer esse grupo. Jerônimo dizendo, tive a oportunidade de conhecer esse grupo. Já na condição de espírito, pude visitá-los, sendo sempre recebido com enormes demonstrações de carinho, fraternidade e amorosidade. E hoje não foi diferente. A dirigente espiritual da casa era Júlia, que mantinha seus traços de Madonna, conservando seus cabelos brancos, porém com ar jovial. Mulher ativa no bem, quando encarnada, conheceu cedo a viuvez e manteve heroicamente o lar. Adiante, com 3 filhos, vivendo na periferia, onde as lutas materiais eram gigantescas. O que mais se destacava em seus traços morais era a amorosidade e a disciplina que empregou na educação dos filhos, encaminhando todos na senda da honestidade. Faz mais de 15 anos que ela se encontra desencarnada. Nos últimos 5, tem se dedicado à condução espiritual desse lar espírita. Então, olha que fantástico a personalidade de Júlia. Desencarnou viúva jovem, 3 filhos, sem o amparo paterno. Heroicamente, ela conduziu o lar, heroicamente ela encaminhou os filhos, e os 3 filhos, por simples que eram, não fugiu
da honestidade. Lembremos que pobreza, carência não é demérito. Demérito é roubar. Ter uma casa pequena, morar num bairro popular, ter um carro simples ou às vezes nem ter carro, isso não é vergonha para ninguém. Vergonha é roubar o outro. Vergonha é sonegar, é enganar, é conquistar o que conquistou fruto de roubo. Pobreza e dificuldade nunca foi demérito. A nossa sociedade hipócrita valoriza quem tem. E nós, pais, queremos que os nossos filhos sejam algo importante. E esquecemos que antes de ser algo importante tem que ser gente do bem. Não adianta ter um bom emprego, não adianta ter um bom salário, mas não ser um homem ou uma mulher de bem. Às vezes a gente forma um bom profissional dentro da nossa casa, mas na hora de ajudar o avô a dar um banho não pode. Então a gente não fez bem o nosso papel de pai e de mãe, não. Não adianta o nosso filho ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil, ter na plaquinha da porta doutor não sei das quantas, e na hora que uma avó quebra o fêmur e tem que ter alguém para ajudar a levantar a senhora, nunca pode. E aí depende dos filhos com 50 e 60 anos para cuidar da senhorinha de 80 e 90. Que adianta ter um bom salário? Que adianta ser um doutor se esquecer o principal, que é amor? Amar, formar uma pessoa de bem. É isso que nós temos que tomar cuidado. Mais importante do que a gente ter um filho que tem um carro bom, ter uma posição privilegiada na sociedade, é ele tem caráter para falar assim: o André foi um bom pai. O maior título que eu levarei quando chegar no mundo espiritual em relação a Catarina é: você, André, foi um bom pai. Você encaminhou tua filha na senda da honestidade. Quando ela quis colocar a asinha de fora na infância, você podou. E se ela desviou, não foi por culpa tua ou da mãe dela. Esse é o maior fruto. Ninguém vai chegar no mundo espiritual e vai falar assim para mim: ei, André, você formou uma CEO de uma multinacional. Não existe isso, não. Ei, André, você fez uma futura prefeita de Itapira. Isso não é importante, não. Agora, se eu der um bom encaminhamento e a minha filha for uma mulher de bem, pode ter certeza que eu vou colher os louros do outro lado da vida. Porque se tem um vale que está crescendo todos os dias, são dos pais ruins e das mães ruins. Se tem um vale que está superlotado, é esse. E isso não se aprende em faculdade ou no mundo, porque o mundo ensina a gente a competir nosso filho para ser o melhor, e nós instigamos isso no nosso filho, a competir desde novo. Então, nós estamos vendo essa senhora, numa periferia de uma cidade, sem a proteção do homem de casa, heroicamente encaminhou 3 filhos, que deram gente, pessoas de bem, honestas. Olha o que Jerônimo ressalta nela. Olha o que Jerônimo... Se nós desencarnarmos hoje, quais adjetivos, se alguém for falar de nós, vai falar a nosso respeito? Continua a descrição de Jerônimo. Por estar em pequena cidade do interior, os preconceitos são muitos e as barreiras são inúmeras. No entanto, no meio do seu amor e disciplina, Júlia conseguiu superar as descrenças. Para nós, os espíritos, ela se tornou um refúgio de amor, sempre que precisamos estar na crosta. Este é um posto ligado à Colônia Esperança Chico Xavier. Aqui já há uma outra informação curiosa, porque nos fala também que a Colônia Esperança Chico Xavier, sob a orientação do nosso doutor Adroaldo, no plano físico tem mais alguns departamentos ligados à colônia. O grupo de estudo Chico Xavier em Pouso Alegre e o grupo de comida fraterna ligado à casa em Jundiaí. E também as orientações seguras de doutor Adroaldo para o grupo dos Açores, na ilha de São Miguel, na cidade de Ponta Delgada.
no meio do Atlântico, no arquipélago dos Açores. Aqui nós já estamos vendo um pouco do trabalho que o Dr. Adroaldo e sua equipe, porque ele não é sozinho, desenvolvem também, veja, no interior do Brasil. Nós estamos falando a 1.500 quilômetros de Itapira. Há um posto sob a orientação de Dr. Adroaldo aqui, de uma colônia espiritual acima de uma cidade pequena, como é Itapira, com uma ligação no interior do Brasil, no centro do Brasil. Olha que aspecto interessante. Amável e carinhosa, cumprimentou-nos com um sorriso e um abraço fraterno. Expusemos rapidamente o que nos trouxera a crosta, e mais especificamente aquele lar. Ela ouviu atentamente, acompanhando minhas palavras e minha linha de raciocínio. Então ela deu toda a atenção a ele. Jerônimo já não era a primeira vez que estava naquele pouso de trabalho, era um entreposto entre a dimensão da crosta, plano físico, e a dimensão no plano espiritual. É igual quando nós vamos fazer uma viagem longa e às vezes pernoitamos no meio do caminho, num lugar que nós já temos conhecimento. Então é o que ele nos fala aqui, que quando eles vinham para aquela região, aquele ambiente hospitaleiro, com a regência desta mulher heróica, que foi Júlia, e que continua a ser uma baluarte, desencarnou fazem aproximadamente 15 anos, e os seus últimos 5 anos, ela se dedica à condução espiritual daquela casa. Se dedica à condução espiritual daquele núcleo avançado, que desenvolve um papel no plano físico e também no plano extrafísico. Meu caro Jerônimo, depois que ele expôs o pedido de Dr. Bezerra, meu caro Jerônimo, estou à disposição aqui. Estou à disposição. Aqui me encontro como uma humilde trabalhadora a serviço dos desígnios de nossos superiores. Espero sinceramente poder servir nos objetivos traçados, disse ela com amor. Nós percebemos que esses espíritos que trabalham no mundo espiritual, eles reconhecem a limitação que eles também têm. E é muito habitual em obras espíritas nós vermos os benfeitores dizendo assim: o meu trabalho ele é limitado, também sigo as orientações, eu também estou à disposição dos nossos superiores. Conforme nós vamos crescendo na hierarquia evolutiva, aqueles que estão à nossa frente na direção vão servir como os nossos referenciais. Ontem no trabalho mediúnico nós tivemos 2 comunicações, a do Jerônimo e a do Dr. Adroaldo no final. O Dr. Adroaldo, em dado momento, ele disse assim: se imaginam que no plano físico a rigidez é grande, eu vos advirto que poucos daqui terão condição de trabalhar conosco na colônia. Se vocês imaginam que é muito rígido, conversa, disciplina, pensamento, muitos não têm condição porque vão se milindrar ao estar aqui. Então, se nós queremos ir para um lugar bom do outro lado, primeira coisa que a gente tem que abrir mão do orgulho, saber ouvir. Sempre vai ter alguém acima de nós. Nunca vou ser o rei do pedaço. Em determinado momento ele diz assim: é curioso porque vocês destinam aos médiuns dirigentes da casa uma culpa que não é deles, porque eles seguem a nossa ordem. Se vocês têm que ficar bravo com alguém, é comigo. Porque sou eu que passo as instruções. Eles têm capacidade de dirigir uma sopa e uma comida no plano físico, uma sessão pública e um passe. Mas quem dita as ordens somos nós, os espíritos. Então, se tem que ficar bravo com alguém, não é com o Sérgio, não é com o André,
Porque eles não dirigem essa parte, somos nós. Nós que tiramos alguém do passe, colocamos alguém no passe, convidamos alguém para a maca, desconvidamos para a comida, não é eles. Então, se alguém tem que tirar satisfação, numa prece, tire comigo, evoque eu na sua casa. E vamos conversar em sonho. Então, às vezes a gente fala assim, o André ou o Sérgio é muito rígido. Uma coisa eu afirmo, doutor Adroaldo é 100 vezes mais do que o André. Não é 1% a mais do que eu, não. E o doutor Adroaldo, com amor, ele fala, e vira as costas. Se eu vou me lindrar, se eu vou aceitar, foi igual há 10 anos atrás que a gente estava enrolando para começar a construção do núcleo. Meu filho, se você não der conta, pega seu chapéu, vai embora que um outro vai fazer. É assim. Não passa a mão na cabeça e fala, ô meu filho, você tem hipertensão, fica na sua casa, toma um comprimidinho, deixa a pressão aí normalizar, o coraçãozinho está fraco, vamos fortalecer ele com caldo de galinha. Não, ó meu filho, você tem 5 doenças e se você pegar o Covid pode morrer. Você escolhe, você vai para a linha de frente ou vai pipocar? É assim. Então, nós temos que ver. Emmanuel, o Chico com 21 anos de idade, escrevendo o livro Parnaso de Além Túmulo, o olho dele sangrava, o olho esquerdo, sangrava, doía, incomodava. O médico espiritual, Dr. Bezerra, já disse, Chico, você ficou cego do olho, mas vai no médico dos encarnados para amanhã sua família não falar que você ficou cego por conta dos espíritos. Um dia o Chico estava escrevendo e estava incomodando e doendo. Aí o Chico foi reclamar. Emmanuel apareceu para ele e perguntou, o que aconteceu, Chico? O meu olho está assim ou está assado. Meu filho, não reclame não, porque era para você ter perdido os 2, você ainda tem um. Tem gente que não tem nenhum, vamos trabalhar. Então, aqueles que imaginam que benfeitor, como é que Clarencio tratou André Luiz quando ele foi pedir trabalho lá? Como é que Clarencio tratou aquela senhora que passou por todos os ministérios e reclamou de tudo e de todos e não se adequou ao trabalho? Ela pôde fazer o que ela quis? Quando aquela mulher cheia de chagas pelo aborto que cometeu queria entrar em nosso lar, ela teve permissão para entrar? Por que o bem tem que ser bolachão? Vai ver como é que o mal age lá no Assad Alcice. Vai ver quando uma pessoa não paga a conta, o que eles não fazem com o usuário que não paga a conta? Por que o bem tem que ser frouxo? Por que o bem tem que ser compassivo? Por que o bem é o que quer nós? Ou como é que funciona? Chego para o menino lá, quando acontece qualquer coisa no centro. Um dia, na véspera da inauguração, roubou a torneira de fora. Ele falou, aí André, me dá 2 horas que a torneira vai aparecer aqui. Estavam entrando na construção e pulando do mezanino, embaixo podia alguém quebrar uma perna. Conversei com os meninos lá com a chefia, nunca mais entrou menino nenhum. Quando fomos fazer a praça, vamos fazer a praça, queremos proteção aqui na praça. Nunca mexeram numa flor da praça. E eles, a gente teve uma época que começou a ter problema na fila, de terça e quinta. Começou a ter uma algazarra. Teve um dos dias que 2 juntaram neles, levou lá para a esquina e desceu o cacete neles. Por que o bem tem que ser frouxo? Vai quando dá, vai quando quer, não pode falar firme porque a pessoa melindra. Vai ver como é que o traficante trata os seus subordinados. Aí no bem não. O bem a gente tem que ser paz e amor, relevar, perdoar. Olha o que a gente tem visto. Olha o que nós estamos presenciando. Continua. Abelardo, tomando a palavra, disse afetuosamente, sim, Júlia, seu papel é fundamental para nossos planos. Sabemos que, há muito tempo, iniciou-se este movimento de transição do planeta e que naturalmente as esferas inferiores não ficariam paradas vendo seu poder diminuir a cada dia. O padrão espiritual dos encarnados já não era elevado e já tínhamos dificuldades em auxiliá-los, mesmo com uma palavra, devido aos últimos acontecimentos, pandemia, mortes coletivas, problemas financeiros, fome, guerras.
as lutas se multiplicaram, a descrença cresceu assustadoramente. O compromisso com a verdade e as verdades espirituais está diminuindo e estamos enfrentando grandes dificuldades em chegar até os encarnados. A descrença. Há uma passagem de Humberto de Campos que ele fala que as trevas estavam naquela altura, pegando muitas pessoas pelo desânimo. Não vai hoje não vale a pena. Olha, não faça isso, faça aquilo outro. E tem até hoje muitas pessoas que na pandemia não mantiveram a vigilância, afastaram do caminho espiritual. Não foi uma, não foram duas, foram muitas, em todo canto. Júlia ouvia e acenava positivamente, dizendo: de fato, Abelardo, tenho sentido nas tarefas do lar essa triste realidade. Nesses 5 anos em que assumi a direção, enfrento desafios gigantescos. Se não fosse pela ajuda da Colônia Esperança Chico Xavier, que de vez em quando envia dedicados amigos para reforçar a segurança do lar, penso que os espíritos contrários à luz já teriam invadido e tomado conta de tudo aqui. Temos encarnados da casa. Eu li a frase de baixo, não é? Ok. Temos neutralizado os pensamentos dos trabalhadores encarnados da casa. Os assuntos que eles trazem a este santuário de amor são puramente da terra. Eles têm a oportunidade de estar em um templo de amor, mas se reduzem às quimeras do dia a dia. Aqui falam muito de política e de outros problemas que poderiam ser facilmente superados com mais evangelho no lar, mais vigilância, mais oração, mais fé. Devido a esse quadro, recebemos a orientação do querido amigo Dr. Adroaldo para blindarmos este ambiente de tais pensamentos. De fato, quando começamos a fazer o que ele disse, tivemos uma melhora significativa na realidade das tarefas espirituais que desempenhamos. Retiramos dos encarnados os fluidos necessários e isolamos os pensamentos. Então nós vemos o trabalho que nós, os encarnados, por vezes, damos à espiritualidade, à descrença, às vezes a pouca fé, às vezes a pouca vigilância, às vezes o pouco evangelho no lar, às vezes a pouca prece que nós realizamos no nosso dia a dia. Às vezes entramos numa tarefa sem a total confiança no plano espiritual, ou quando vem uma orientação espiritual, milindramos com muita facilidade quando não ouvimos o que gostaríamos de ouvir, quando alguém nos chega e nos fala um não, quando somos desapontados num pedido que eventualmente façamos. Então esse problema que ela cita está por toda parte, dentro e fora de uma casa espírita, evidentemente. Não é apenas o espiritismo que vem sofrendo com esse problema. Nós falamos do nosso problema, que é o palpável, mas nós percebemos que é um problema generalizado. Aquele que tinha pouca fé perdeu a pouca que tinha. Aquele que tinha pouca confiança na espiritualidade se entregou ainda mais a companhias espirituais rebeldes. Então é sempre um alento, um cuidado que a espiritualidade pede para tomarmos. Olha, cuidado, o caminho, o pensamento, as ações, as atitudes, para não colocar a perder uma oportunidade reencarnatória. Que o nosso Mestre Jesus, o nosso amigo, o nosso modelo, nos abençoe, nos ampare, nos ilumine hoje e todo sempre. Nós vamos coroar o nosso primeiro estudo de hoje com a prece, colocando a imagem de Jesus na tela e deixando a luz azul no ambiente.
Senhor Jesus, te agradecemos, amigo querido, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo e pela oportunidade de nos encontrarmos em tua casa, aprendendo, renovando, conhecendo. Agradecemos ao espírito de Jerônimo Mendonça, Adroaldo Modesto Gil, que estiveram por detrás desta obra fantástica, esclarecendo-nos pontos importantes da vida no mundo espiritual. Agradecemos pela dádiva de conhecermos um pouco mais a realidade do outro lado da vida e que esses ensinamentos possam fortalecer os nossos passos aqui na Terra. Sendo assim, pedimos permissão para encerrarmos o primeiro estudo da noite. Que a doce paz de nosso Mestre Jesus nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos encerrando o nosso estudo do livro Trabalhadores Invisíveis, rogando a Jesus que nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, e até a nossa próxima segunda, às 19 horas, dando continuidade na segunda parte do capítulo 11 do livro Trabalhadores Invisíveis. Muita paz a todos.